Então, vamos lá. O que acontece? Vamos ver o que está acontecendo nessa questão. Miro ganhou um prêmio em dinheiro que é superior a 2.000 e inferior a 2.500, ou seja, entre 2.000 e 2.500. Né? Se ele contá-lo de 30 em 30 reais, ou de 40 em 40 reais, ou ainda de 50 em 50 reais, sempre sobrarão 25 reais. O valor do prêmio foi. Então o que ele está me dizendo? De 30 em 30, de 40 em 40 e de 50 em 50, a gente sempre chega no mesmo resultado, certo? Porque se ele ganhou um prêmio X e contando de 30 em 30, de 40 em 40 e de 50 em 50, sempre sobra 25 reais, contando de 30 em 30, de 40 em 40, de 50 em 50, a gente sempre vai chegar no mesmo resultado. Ou seja, esse número ele é múltiplo de 30, de 40 e 50, porque contar de 30 em 30, contar de 40 em 40 e contar de 50 em 50 é a mesma coisa que a gente pegar a tabuada desses três números. E pegando a tabuada desses três números e achando o múltiplo comum, ou seja, o resultado de uma multiplicação em comum, que sempre sobra 25 reais, como que a gente vai saber que vai ser aquele? Porque a gente vai olhar, ó, esse múltiplo em comum de 30, 40 e 50 que está entre 2.000 e 2.500, ele sempre vai, né, diminuído de algum desses números aqui das alternativas, vai dar 25 reais. Então a gente vai pegar esse múltiplo de 30, 40 e 50 que fica entre 2.000 e 2.500 e diminuir pelos números aqui das alternativas para ver qual que sobra 25, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ter que pegar um múltiplo. Como que a gente vai descobrir um múltiplo entre 30, 40 e 50 que fica entre 2.000 e 2.500? Simples, a gente pode descobrir o mínimo múltiplo comum entre esses três números e daí ir somando, certo? Porque quando você tem um mínimo múltiplo comum entre alguns números, você vai somando aquele mesmo número e você vai achando os próximos múltiplos comuns. Então, vamos lá. Na prática aqui vai ficar mais fácil de entender. Vamos achar o mínimo múltiplo comum entre 30, 40 e 50. Beleza? Porém, usar o método com isso daqui vai dar muito trabalho. A gente vai dividir por 2, vai dar 15, vai dar 20, vai dar 25. Então o que a gente faz? A gente divide isso aqui tudo por 10. Tá? Os três aqui. Então a gente na verdade vai estar fazendo o MMC entre 3, 4 e 5. E lógico que o resultado também vai ser dividido por 10. Tá certo? Vai estar sendo dividido por 10. Então, quando a gente descobrir o resultado, a gente simplesmente multiplica por 10 e a gente vai ter o resultado aqui de cima. Então, vamos lá. Vamos tirar o MMC entre 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Vamos puxar a barrinha aqui. Pá. Então, a gente pega aqui o 2, 3, 2, 5, 2, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1, pá. O que a gente tem aqui? O mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5 é 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. 2 elevado a 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Vezes 5 é 60. Beleza? Então o mínimo múltiplo comum entre 3, 4 e 5 é 60. Se a gente desce dividindo, se a gente quer voltar para cima, a gente volta multiplicando, não é mesmo? Então o mínimo múltiplo comum entre 30, 40 e 50 é 600. Beleza, a gente sabe que o MMC entre 30, 40 e 50 é 600. Tem um número que tem na tabuada desses três que é entre 2.000 e 2.500, que é o que a gente quer descobrir. Então, o que vai acontecer? Quando a gente tem um múltiplo comum entre qualquer número, entre 2 ou mais números, se a gente contar nesse múltiplo desse múltiplo, nós sempre teremos múltiplos, ou seja, quando a gente tem um MMC entre 30,
40 e 50, que é 600, de 600 e 600 nós vamos ter múltiplos comuns entre 30, 40 e 50. Então, o mínimo múltiplo comum deles é 600, é o primeiro. Depois, 1.200, tem na tabuada dos 3 também. Depois, 1.800, tem na tabuada dos 3 também. Depois, 2.400, tem a tabuada dos 3 também. Depois, 3.000, tem a tabuada dos 3 também. Opa, mas ele me falou aqui que o valor que ele ganhou é entre 2.000 e 2.500. O único múltiplo comum entre 30, 40 e 50 que é superior a 2.000 e inferior a 2.500 é o 2.400. E ele bate exatamente aqui o que a gente falou. Porque se a gente pegar esse múltiplo comum, ele falou que sempre sobra R$25. Então, o prêmio é 2.425. Beleza? Porque sempre quando ele conta de 30 em 30, 40 em 40 e 50 em 50, sempre sobram R$25. Ou seja, ele conseguiu contar até o 2.400 e sobrou R$25 nessa conta dele. Beleza? Então, o resultado é 2.425. Beleza? Então é aquilo que eu falei. A gente pega esse número aqui, diminui por esse aqui, sobra 25. E é basicamente isso daqui.